Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Terça-feira, 2 de setembro, dia aí muito importante, né, do fechamento da janela para a maioria dos países ali da Europa. É importante frisar que não são todos os países, né, alguns países aí, alguns mercados importantes, como o mundo árabe, o próprio México, né, seguem aberta a janela, né? Então não vai ser também aquele fim dos nossos pesadelos quando acabar essa janela de hoje, mas claro que o principal mercado que o Botafogo tem vendido jogadores vai se fechar hoje, tá? O Botafogo está tentando trazer, né, alguns reforços, como o tempo está contra a gente, né? A gente começa a duvidar que isso aconteça. Claro que já temos episódios aí, eu lembro do Alex Telles, por exemplo, que foi contratado ali no final de janela, enfim, vocês vão lembrar aqui de outros exemplos, comentar aqui embaixo. Mas o Botafogo tem vendido muitos jogadores, falei no vídeo de ontem, né? Inclusive números bem impressionantes em relação ao elenco que ganhou a Libertadores e o elenco atual, né? Poucos jogadores restaram, né? Essa que é a verdade. O Botafogo tentou ontem, né, a notícia, né, da proposta pelo Jota Silva, atacante português do Nottingham Forest. A proposta teria chegado ali a casa dos 19 milhões de euros, mas o Nottingham Forest estava meio que encaminhando a negociação para o Sporting de Portugal, o que parece que acabou nem acontecendo, né? Então a gente sabe dessa relação atual entre Botafogo e Nottingham Forest por conta da relação, né, de John Textor, parceria com o Evangelos Marinakis, o grego dono da rede multiclubes que inclui o Nottingham Forest, né? Cuiabano foi apresentado, né, seguiu os passos do John aí dos últimos dias. Então o que a gente sabe é que o Botafogo busca também um lateral esquerdo, já que a gente tem na posição apenas o Telles e o Marçal. O Marçal, por mais que seja um jogador aí que tem se esforçado muito recentemente, jogando até improvisado na zaga, até pela idade tem suas limitações físicas, né? Então o Botafogo atrás de um lateral esquerdo, e aí ontem surgiu o nome do Eric, né? Um brasileiro naturalizado, joga nos Emirados Árabes Unidos já desde 2020, né? Inclusive cumpriu todo aquele protocolo de naturalização, né? Que são 5 anos morando no país e tudo mais. Então só por isso aí eu já vejo que não seria fácil trazer o jogador, porque o cara está há 5 anos nos Emirados Árabes Unidos, convocado agora pela seleção local, né? Apto a jogar pela seleção local. Não faria nem muito sentido ele voltar a atuar no Brasil a princípio, né? Teve uma entrevista até que o Eric falou que não pensa em voltar tão cedo, mas que tinha realmente a vontade de jogar o Brasileirão, né? Mas às vezes a gente vê esses jogadores assim pensando mais em fim de carreira, né, a voltar a atuar no Brasil. Ele é um jogador ali na faixa dos 24, 25 anos e, enfim, o Botafogo gostaria de tê-lo por empréstimo, e o Al Ain, que é a sua equipe, a princípio não quer vender ninguém, né? Não tá, até porque os caras não precisam de grana, né? Enfim, gente, vamos falar aqui um pouco de um número bem impressionante. O Botafogo, falando ainda de vendas, né, vendeu 11 jogadores esse ano, né? A gente sabe que alguns jogadores estão emprestados, é o caso agora do Cauã Lindes, né? O último aí a sair, não foi nem o Cuiabano, o Cauã Lindes, que o Botafogo acertou um empréstimo aí com possibilidade de compra para o Atlético, né, que disputa a Série B. Mas enfim, esses 11 jogadores, se você for somar todos os valores envolvidos, chega praticamente na casa de 1 bilhão de reais. É muita grana. Se o Savarino, por exemplo, tivesse topado, né, ser transferido ou pro clube lá do Arthur Jorge, né, o Al Rayyan, ou pro Trabzonspor da Turquia, o Botafogo teria rompido essa marca de 1 bilhão de reais em vendas. Vamos lá, que eu até anotei aqui a lista, porque senão a gente não lembra tanto jogador. Júnior Santos, vendido ao Atlético Mineiro, maior aquisição do Atlético Mineiro da história. Tiquinho Soares, Santos, tudo bem que envolvido ali na negociação com o Jair.
Carlos Alberto foi para o Sport, né? Aliás, já está até no Cuiabá, né? Já saiu do Sport, já está no Cuiabá, mas foi vendido para o Sport. Luiz Henrique, vendido para o Zenit, né? Hugo, lateral Hugo, foi vendido para o Al-Wassel. Gregory, Al-Rayyan. Jair, Nottingham Forest. Igor Jesus, Nottingham Forest. Thiago Almada, agora está no Atlético de Madrid, né? Via Lyon. Então esses são os jogadores. Agora, tem um asterisco importante nesses 3 últimos jogadores, o Jair, o Igor Jesus e o Thiago Almada. Eu explico para vocês. O Botafogo reclama que os valores foram, na verdade, foram jogadores que foram repassados ao Lyon, enfim, para depois serem vendidos. Aquela confusão que, inclusive, o nome do Savarino estava, vocês lembram, né? Estava envolvido aí um tempinho atrás, quando se falou que o Savarino já estava vendido ao Lyon, né? E, enfim, acabou não indo. Isso tudo faz parte dessa briga aí de bastidores do Textor com a Arias, né? A questão toda da Eagle, né? Mas são números impressionantes, né? Quase R$1 bilhão em vendas. O que não me deixa assim mais chateado é que a gente escuta essa notícia, por exemplo, o Botafogo fez uma proposta de 19 milhões de euros pelo atacante Jota Silva. Beleza. Então não é que o Botafogo está ali, como o pessoal fala, né, na época da pindaíba, com o Pires na mão, né? Existe dinheiro, mas está existindo um movimento que a gente está com dificuldade de entender, né? O Cuiabano se fala em 6 milhões de euros, né, a venda dele para o Nottingham Forest, quando a gente sabe que é um jogador que não estava nem querendo muito ir, né? O próprio lateral, ex-lateral, né, hoje aposentado Rafael, falou isso ontem no GE, né? Citou, que não é novidade para ninguém, Igor Jesus e Cuiabano. Ele falou assim, eu sou contra um cara que não está afim de ir ser vendido. E aí até fizeram o contraponto ali na hora, assim, Rafael, mas o jogador só vai se ele quiser. Ele falou, mas chega o dirigente, né, o Textor, por exemplo, e fala, vai ajudar muito o clube, vai ser importante para o clube. A venda, né, o cara acaba topando, se sente pressionado em topar, né? O Igor Jesus mesmo falou algo do tipo aí, de que era uma coisa que era importante para o clube, a venda, né? Então assim, estamos todos chateados, desculpa até voltar nesse assunto, que eu sei que a gente gosta de falar de campo e bola, né? Mas é importante falar nesse momento. Estamos na data FIFA, o Brasil joga daqui a 2 dias contra o Chile no Maracanã, e as notícias de bastidores são as que estão tomando aí conta aí, né, do noticiário. Hoje, como eu falei no início do vídeo, é o último dia, o Botafogo tentando aí, quem sabe, trazer mais algum reforço, e que não perca mais nenhum jogador, né? Porque agora já não duvido mais de nada, a gente já não tem mais essa confiança, né, de que o grupo está totalmente fechado. Falando em Brasileirão, só para a gente fechar, a rodada foi muito boa, o Botafogo dobrou até as chances, aquelas estatísticas, né, probabilidade de título, né, ainda são pequenas, a gente sabe que o título ficou muito longe, mas como Flamengo e Palmeiras, que estão lá na frente, tropeçaram, o Botafogo venceu, sempre, isso é muito bom, né, o Botafogo só 1 ponto do Bahia, né, e brigando nitidamente ali por G4, nosso grande objetivo do Brasileirão, né? É isso, beleza, pessoal? Tamo junto, vamos aguardar um dia aí que a gente espera ter, se acontecer algo, né? Boas novidades, mas tá difícil aí de acreditar, né? Enfim. Beleza? Tamo junto, aquele abraço, deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, tá dando mole, né? E comenta aí embaixo, que é importante para a plataforma entender que é um conteúdo bacana. Tamo junto, fogão pra cima sempre.